Este podcast tem o apoio de Alaris Empresas, soluções em internet banda larga, internet dedicada, trânsito IP, telefonia, dados, Wi-Fi Prime e soluções inteligentes. Alaris Empresas, tecnologia que impulsiona a sua empresa. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, trazendo para vocês sempre as matérias e as análises mais importantes da Teletime, hoje destacando aquilo que foi destaque na Teletime nesse dia 30 de setembro de 2025, um dia que entra aí para a história das telecomunicações brasileiras, mais especificamente para a história da Oi, como o dia em que a Justiça finalmente tomou uma decisão com relação à liquidação da companhia. Na verdade, a gente está falando de um processo que foi iniciado agora, mas que deve ter uma conclusão nos próximos 30 dias, em que a juíza responsável pela recuperação judicial da Oi, a juíza Simone Chevran, responsável pela 7ª Vara Empresarial, determinou em sua decisão o início do processo de liquidação da empresa, com a antecipação dessa liquidação e aí, posteriormente, uma reanálise daqui a 30 dias. Isso basicamente significa a gente dizer que a juíza está encaminhando o processo de falência da Oi. Não quer dizer que não haja recurso, não quer dizer que esse fato não possa ainda ser revertido, mas foi uma decisão muito paradigmática, porque não só está encaminhando essa liquidação da empresa, como também destituiu a diretoria atual da empresa, destituiu o conselho de administração da empresa e nomeou interventores, não só na Oi, como também nas subsidiárias Serede e Tahto, que façam a ser afetadas aí por essa decisão judicial. Com isso, a expectativa da juíza é conseguir fazer com que os serviços essenciais hoje prestados pela Oi, seja no atendimento de localidades, cerca de 7 mil localidades que são atendidas como parte dos compromissos com a Anatel até 2028, como também o atendimento de alguns serviços essenciais para órgãos públicos, mais especificamente onde ela está mais preocupada é a questão do atendimento ao SINDACTA, que é o Sistema de Gerenciamento de Tráfego Aéreo. Esses serviços vão ser agora migrados, vão ser adaptados para outros prestadores de serviço que não a Oi. O trabalho de intervenção judicial que está sendo feito é justamente para poder assegurar essa transição, e a partir desse momento ela vai fazer uma reavaliação para determinar ou a continuidade do processo de recuperação judicial ou a liquidação definitiva da empresa. Nesse período também, o responsável pela intervenção vai ter que fazer a negociação com os credores para tentar chegar aí num entendimento com os credores, mas tudo indica, pela decisão da juíza, que o caminho vai ser mesmo pela liquidação da Oi. É um fato absolutamente emblemático na história das telecomunicações brasileiras, porque a gente está na iminência de ver o que já foi um dia a maior operadora de telecomunicações brasileiras em termos de cobertura geográfica e uma das maiores em termos de tamanho, dimensão econômica e peso para o setor de telecomunicações, simplesmente deixar de existir. O que aconteceu especificamente que levou a essa decisão da juíza? Na verdade, foi quase um tiro pela culatra, um gol contra da direção da Oi, porque eles entraram com um pedido junto à Justiça, junto à vara que acompanha a recuperação judicial da Oi, para um pedido de cautelar, para que ela não precisasse pagar, para que a Oi não precisasse pagar nos próximos 60 dias as dívidas extraconcursais que ela tem comprometidos e que precisavam ser pagas, que são basicamente os contratos de manutenção, de take or pay, enfim, uma série de contratos que a Oi precisaria honrar nesse período, e aí a Oi foi à Justiça pedir para não ter que pagar esses contratos durante esse período, justamente para poder se reorganizar do ponto de vista financeiro, mas aí a juíza
de alguma maneira acolheu esse pedido da Oi, né? Então esses contratos, esses pagamentos estão suspensos aí nos próximos 60 dias, mas ela também determinou a destituição da diretoria e determinou o início desse processo aí de liquidação da empresa, principalmente com a migração dos serviços essenciais. São várias as ordens determinadas aí pela juíza Simone. Primeiro, né, o afastamento da gestão da empresa e das subsidiárias Serede e Tato, então os diretores e os representantes no conselho administrativo dessas empresas são destituídos. Passa a ser suspenso qualquer tipo de negócio com a consultoria íntegra, que é de onde vieram, né, os gestores da Oi atual. Então o Marcelo Millier é presidente também dessa consultoria íntegra e essa consultoria passa a não ter mais negócios com a Oi. Também determina, isso aí a gente vai comentar daqui a pouco, né, a indisponibilidade das ações da ANEEL e também dos recursos da arbitragem com a Anatel. Isso aqui pode ter uma implicação importante, a gente vai comentar depois por que ela tomou essa decisão. E aí nomeados os interventores. No caso da Oi especificamente vai ser o Bruno Rezende, que já estava hoje acompanhando o trabalho de administração judicial, e no caso da Serede e da Tato foi nomeada a Tatiana Binato, advogada também, para desempenhar esse papel de administradora aí das empresas. E aí, claro, ficam citados a Anatel, CAD, Tribunal de Contas da União, Bolsa de Valores, CVM, Aeronáutica, todo mundo passa a ser citado nessa decisão da Justiça. A argumentação dela é que, basicamente, ao se deparar com a situação econômica e financeira da Oi, ela percebeu que a Oi estava chegando num ponto de insustentabilidade, inclusive com a própria gestão da empresa informando que eles não teriam condições de honrar os compromissos agora já para o mês de outubro, caso não fossem suspensos esses pagamentos de créditos extraconcursais, mas ela também se mostrou indignada com as informações de que foram gastos só no processo para tentar levar esse caso para Nova York com Chapter 11, 100 milhões de dólares. Também a existência, né, declarada pela própria gestão da Oi, de débitos extraconcursais de R$1,5 bilhão para além daquilo que a Oi já tem de dívida. Então a juíza se mostra espantada com esse número, né, com esse volume de recursos que a Oi teria que despender agora. Também alegou, né, que a gestão da empresa não apresentou dados confiáveis e dados críveis para que a justiça pudesse tomar as suas decisões anteriores que foram tomadas, e aí por isso ela deu essa decisão, né, que é uma decisão extremamente impactante para o futuro da empresa. A Oi, claro, ainda não se manifestou sobre isso, deve estar nesse momento tentando digerir as implicações dessa decisão judicial, mas de qualquer maneira foi uma medida tomada pela justiça para preservar o caixa da empresa, porque daí ela tem a suspensão desses pagamentos, mas também já provavelmente indicando para que caminhos que ela vai. Ela fala na sua decisão que é pouco provável que o aditamento do plano de recuperação judicial seja aceito. Ela também indica que não vê mais viabilidade econômica e financeira na empresa, né? E está botando aí as suas fichas nessas negociações que vão ser feitas agora pelos interventores. A gente conversou com a Anatel, que também foi pega de surpresa, não estava esperando essa decisão agora, e claro que as repercussões foram muitas, como a gente vai comentar. Mas um aspecto que eu queria chamar a atenção para vocês é com relação à questão da determinação por parte da juíza da indisponibilidade das ações da ANEEL e também dos recursos que eventualmente sejam provenientes da arbitragem que está aberta pela Oi contra a União. Por que ela fez isso? Porque ela entendeu que no processo, depois do plano de recuperação judicial aprovado, a Oi começou a se desfazer de uma série de ativos e isso tornou a empresa muito mais vulnerável, muito mais frágil. No caso especificamente da ANEEL, da venda, né, da ClientCo na ocasião, que era a Oi Fibra, para o grupo Vital, o que a juíza está querendo entender
quais foram as implicações desse acordo, né, o que isso tem de impacto para a empresa, e, portanto, ela não quer que as ações da NIO possam ser dispostas pela Vital, ela possa eventualmente vender, alienar esses ativos. Então ela determinou a indisposição dessas ações da NIO, e aí a gente já conversou com a Vital soltou uma nota oficial dizendo que ela está tranquila com essa decisão, até porque ela não está em processo de vendas da NIO, isso não vai fazer nenhuma diferença para ela do ponto de vista prático, né? Está com essas ações indisponíveis, mas que ela vai prestar todos os esclarecimentos para tentar reverter a decisão da juíza nesse aspecto especificamente, porque no resto a Vital comemorou bastante a decisão da justiça, principalmente porque eles estavam num momento de enfrentamento com a administração da Oi, com os conselheiros da Oi que foram indicados para o Conselho da Vital, que aliás também foram destituídos nessa terça-feira, né? Havia um clima de beligerância muito grande entre as duas empresas. Então, essas decisões que a juíza tomou podem ter implicações sim para os acordos que foram firmados ali junto com a União, no caso das dívidas que estão previstas, né, e que podem ser compensadas pelo processo de arbitragem que está aberto. Então a gente lembra, né, que na negociação lá com o Tribunal de Contas da União, com a Anatel para fazer a migração da concessão para autorização, a Oi se comprometeu a usar esses futuros eventuais recursos da arbitragem para fazer mais investimentos, para pagar a Vital, que foi avalista desse processo, assumindo uma série de compromissos, né? E a justiça está indicando agora que pode, inclusive, rever esse aspecto. Claro que, né, ainda tem muita água para rolar para a gente dizer se tanto a questão da venda da ClientCo, né, quanto a questão dos acordos que foram feitos com base no processo de arbitragem podem ser revistos ou não. Tudo isso vai depender dos desdobramentos aí dessa decisão judicial. Então essa foi a bomba do dia, né, a notícia mais importante, sem dúvida, que impacta aí de maneira mais profunda o mercado de telecomunicações e, claro, afeta a vida das pessoas, né? Então os sindicatos que representam hoje os trabalhadores principalmente da Serede e que estavam em processo de negociação com a Vital para conseguir serem absorvidos pelas novas empresas que vão prestar serviço para a Vital, lembrando que o contrato entre Vital e Serede terminou nesse dia 30, né, nessa sexta-feira, dia 30, agora ficam em compasso de espera e insegurança, porque não sabe como é que a coisa vai evoluir. Segundo a gente conversou ali nos bastidores, a intenção da Vital é manter as conversas e os pré-acordos que já estavam eventualmente fechados. Vai depender, claro, da interface entre a Vital e essa interventora, que é a advogada Tatiana, e isso tudo é que vai, né, definir o futuro desses funcionários. Mas existe, por enquanto, do ponto de vista da Vital, existe ainda a disposição de manter esse acordo, tirando a diretoria da Oi, talvez a coisa fique mais fluida, né, para essa negociação ou não, né? A gente vai ter que acompanhar isso daqui agora com luva. A Vital, como eu já disse, comemorou, e a novidade é que ela também nessa terça-feira, por coincidência, né, tinha destituído os dois representantes que a Oi tinha no conselho de administração da Vital, entendendo que esses conselheiros não estavam agindo no melhor interesse da Vital, e sim com base nos interesses da Oi, e apontando, né, que podem ainda abrir uma ação judicial contra esses conselheiros, que, entenda-se, estão ali os principais dirigentes da Oi ocupando esse papel nesse momento. Então essa foi a notícia aí que repercutiu. Agora vamos falar um pouquinho de FutureCom para tentar entender o que está acontecendo aqui no evento e que pode ser relevante para análise de vocês. Primeira coisa que a gente depreende aqui da FutureCom é que esse é um ano em que o foco do evento está todo centrado na questão de inteligência artificial, pelo menos nesse primeiro momento, com discussões entre empresas de rede neutra e com
empresas de infraestrutura, sobre quais são os impactos e principais consequências do desenvolvimento da inteligência artificial nas redes, no funcionamento das redes, né? Lembrando que a gente não está falando só de pesquisas que são feitas no ChatGPT, como se isso já não fosse muito, mas principalmente no desenvolvimento de agentes baseados em inteligência artificial que vão desempenhar funções humanas em volume muito maior, em horários completamente diferentes do que era feito, o que vai fazer com que todo o planejamento de rede caia por terra, né? Então essa é uma preocupação grande que se tem aí. E também uma discussão grande durante a FutureCon sobre a questão de data centers, sobre o mercado de data centers, até porque a FutureCon no ano que vem vai fazer um evento especificamente sobre data centers, e a novidade aqui foi uma fala do do secretário Hermano Tercio, secretário de Telecomunicações, no sentido de que o Ministério e a Anatel estão conversando sobre uma revisão daquele regulamento que foi aprovado pela agência recentemente, o regulamento de conformidade de homologação de produtos em telecom, que avançou um pouco a cerca em cima das empresas de data center, dizendo que todas as empresas que tiverem data centers integrando, né, as redes de telecomunicações, passam a ser sujeitas aos pedidos de informação e à eventual regulação da Anatel. O que o secretário Hermano Tercios nos disse é que eles já estão conversando com a Anatel para que a Anatel esclareça isso, de que não é uma medida, nesse caso especificamente, né, não é uma medida que se aplica a todas as empresas de data centers, mas só aquelas que têm infraestrutura crítica de telecomunicações, como base de dados de consumidores, prestação de serviços para esses consumidores, enfim, né, quando existe uma relação direta aqui. Então, essa é a novidade, né, o Ministério das Comunicações deve fazer com que a Anatel mude, ou pelo menos encaminhe, né, uma alteração nesse regulamento que foi aprovado agora no começo de outubro, né, como vocês se lembram, mas que trouxe um grande rebuliço aí no mercado, inclusive escalando esse tema para discussão na USTR, na questão do tarifaço, né, como uma medida de protecionismo brasileira e danosa às intenções dos Estados Unidos de fazerem comércio com o Brasil. Então, esse é um tema que ainda vai ter desdobramentos, porque diz respeito a tarifaço, relações com empresas de internet, né, no limite, né, algumas questões aí envolvendo o que a gente chama, né, de possibilidade de cobrança pelo tráfego de dados. Afinal de contas, a gente está falando de data centers aqui, que são grandes geradores de tráfego para a rede de telecomunicações. O Redata, portanto, foi um tema muito discutido durante a FutureCon. O Redata, que é o programa do Ministério do Desenvolvimento de incentivo à instalação de data centers. A gente lembra que o Ministério das Comunicações também está conduzindo uma consulta nessa linha, mas no caso específico do Redata é um programa para incentivar a instalação desses data centers em determinadas zonas aí do Brasil. Então, o que os especialistas que participaram da FutureCon indicaram é que esse é um modelo importante, o Redata ele tem uma função importante, mas está muito aquém daquilo que o Brasil precisa fazer para desenvolver inteligência artificial e para conseguir se tornar um player relevante nesse cenário, né? Várias empresas dando opinião sobre isso, trazendo as suas ideias, mas ainda sem uma coordenação geral setorial. Aliás, falando em coordenação geral setorial, um fato a ser destacado aí, muito importante do dia, foi a manifestação de diversas associações, lideradas ali pela Brint, também com a participação da Telcomp, da sua associação NEL, em apoio à candidatura do Baigorre para a Secretaria Adjunta da União Internacional de Telecomunicações. Vale lembrar que isso ainda vai ser uma eleição a ser feita daqui a um ano, né? Até lá o Baigorre pretende encaminhar a sua carreira para ser eleito como secretário adjunto, mas essa carta dos provedores traz um certo respaldo, afinal de contas são várias entidades que envolvem não só associações de pequenos provedores, como também a AIA, Aliança de Internet Aberta, que está advogando contra a ideia do fair share, contra a ideia de cobrança de uso de rede, e participam também desse grupo, né, que assina essa manifestação em apoio ao Baigorre,
as associações que representam as emissoras de televisão, que também é muito emblemático porque traz toda uma carga simbólica de apoio ao Baigorre. Não teve assinatura da Conexis, né, que representa as grandes operadoras. A Conexis havia se manifestado durante o painel Telebrasil de maneira mais discreta, mas se manifestou ali em apoio ao Baigorre. Então, agora a gente vai acompanhar para ver se vai ter um desdobramento mais concreto, com a elaboração de um documento, de uma carta, enfim, alguém que possa ser encaminhado, algo que possa ser encaminhado para alguém no sentido de trazer mais preservação, mais eficiência, enfim, né? Outro tema que a gente abordou no nosso noticiário de hoje é a questão da sustentabilidade espacial. Isso foi trazido pelo conselheiro Alexandre Freire na sua manifestação durante a FutureCon, em que ele colocou que o Brasil hoje precisa trabalhar uma revisão dos seus modelos de regulação espacial, principalmente por conta das ameaças que estão colocadas aí com o avanço, praticamente hoje um monopólio da Starlink sobre esse segmento. Então o conselheiro Alexandre Freire falou muito sobre isso, falou também sobre a importância da sustentabilidade, que é uma agenda longa e já consolidada do gabinete do conselheiro Alexandre, falou sobre inovação regulatória, enfim, uma série de temas ali que a gente vai trazer para vocês, reproduzir para vocês nas nossas matérias, nas nossas reportagens, mas foi objeto desses desafios aqui trazidos pela Anatel no seu pronunciamento de abertura. Outra notícia que a gente traz relacionada também ao evento, parceria entre IES e TIP. A IES é aquela operadora de 5G que pretende entrar em operação nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, ou seja, é o Sudeste sem o estado de São Paulo. A IES vinha já procurando parceiros locais ali para implementar as suas redes, um modelo de parceria com ISPs, e agora deram um passo além. Fecharam com a TIP, que é uma das principais integradoras aí de soluções tecnológicas hoje dos ISPs, um acordo para que a TIP leve também esses serviços, né, que são prestados através da rede da IES. Para os múltiplos associados aí, eles falam em milhares de empresas que vão utilizar a rede da IES, mas por enquanto ainda está um processo bem comedido aí, vamos dizer, de expansão da infraestrutura da IES na sua região de atuação. Um dos grandes dilemas aí que o mercado de telecom vive é justamente o avanço dessas operadoras regionais. Outro tema da FutureCon foi inteligência artificial, e aí o ponto aqui, trazido pelos principais vendors do mercado, é que existe um aumento bastante significativo, quase assustador, no volume de tráfego de dados decorrentes de inteligência artificial. Isso vem principalmente das pesquisas que são feitas, mas sobretudo do novo modelo de empacotamento de respostas, né, que tem sido utilizado pelas plataformas de inteligência artificial, que basicamente trazem o resultado inteiro. E aí a consequência disso é que você tem um novo ofensor nas redes de telecomunicações. Se o problema até um tempo atrás era o streaming, era o consumo de dados over the top, agora o próprio servidor ligado à rede de telecomunicações já está desempenhando tarefas típicas de inteligência artificial, comprometendo o seu funcionamento. Então, tema aí muito discutido e muito relevante durante a FutureCon desse ano. A gente também destaca, uma das apresentações foi sobre o trabalho da EASSE em conexão em escolas, e aí a EASSE traz aqui como novidade a marca de 10 mil escolas públicas atendidas pela Aprender Conectado, um volume aí de cerca de mais ou menos 1.800 escolas atendidas com internet. Então, esse é um programa do governo que aparentemente está dando certo, né, com a aplicação de recursos aqui efetivos para conexão em escolas aqui. E a gente fecha o nosso boletim de hoje com essa notícia. Na verdade, todas as outras a gente já repassou, mas algumas eu acabei não colocando aqui no nosso podcast, tá? Então, se vocês tiverem interesse e curiosidade, entrem lá no nosso site, assinem para receber a nossa newsletter, que ali a gente tem informações complementares para vocês. É isso, pessoal. Ficamos por aqui e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Obrigado, como sempre, pela audiência e até mais. Tchau, tchau.
Este podcast tem o apoio de Alaris Empresas, soluções em internet banda larga, internet dedicada, trânsito IP, telefonia, dados, Wi-Fi Prime e soluções inteligentes. Alaris Empresas, tecnologia que impulsiona a sua empresa.